lá, gente. Para quem está aqui a primeira vez, nós estamos na série de mensagens Amada Igreja. E essa é a 7ª mensagem e a 6ª carta às igrejas que estão lá em Apocalipse. Nós temos tido um tempo tão especial. Se você está aqui conosco em toda a série, eu quero dizer para você parabéns, muito obrigado, porque tem sido palavras de confronto mesmo, para chacoalhar a nossa caminhada cristã. E se você acha que tem sido uma palavra dura, eu quero dizer que as palavras não são minhas, mas são de Jesus. Foram as palavras faladas através de uma carta enviada às igrejas da Ásia Menor, atual Turquia. Mas nós cremos que essa carta é atemporal. Ela é escrita para os nossos dias de hoje, para mim e para você. Para que nós, como povo de Deus, revisemos a nossa história, a nossa caminhada cristã, se um dia o Senhor alcançou o nosso coração. Ele alcançou com o propósito de te salvar, obviamente, mas também de te dar uma nova vida e uma vida com propósito, uma vida com missão. Às vezes a gente esquece disso. Nós acordamos pela manhã e já estamos tão atarefados com os afazeres do dia, que esquecemos que nós temos uma missão. Nós somos os pés, as mãos, os olhos de Jesus aqui na terra. Se nós nos abstivermos de pregarmos a palavra de Deus, de nos engajarmos na missão, como ouvirão, se não há quem pregue? Como se converterão? Como essas pessoas irão morar com Jesus eternamente? Se você não está fazendo a sua parte, eu creio que o Senhor vai falar com você essa noite. Creia nisso. O Senhor trouxe você nesse lugar. Você pensa que você foi convidado por alguém, porque hoje é uma noite de festa, uma noite especial, mas eu quero dizer que Jesus está abrindo uma carta para você no dia de hoje. Amém? Queridos, eu quero convidar a igreja, você, a ver comigo Apocalipse, capítulo 3, dos versos 7 ao verso 13. Eu estou na versão NVI, tá? Se você quiser acompanhar na tela, você pode acompanhar, como também na sua Bíblia. Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Eu conheço as tuas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Visto que você guardou a minha palavra de perseverança, eu também o guardarei na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus, da parte de Deus. Também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Pai, mais uma vez nós levantamos a nossa voz em direção à tua presença, Senhor. Eu sei que a tua presença está nesse lugar. Nós queremos dizer, Pai, que essa palavra, que é tua e não minha, que ela possa encontrar um lugar, um terreno fértil no coração dos meus irmãos e daqueles que vão assistir de forma online, aqueles que estão já presentes de forma online. Nós não sabemos aonde essa mensagem vai chegar,
mas que ela seja um instrumento de transformação, que nós sejamos transformados, confrontados, impactados por essa palavra. É isso que nós oramos, que não saiamos daqui a mesma pessoa que entremos, mas que possamos seguir firme na tua presença, com perseverança e sendo fiel. É isso que nós oramos. É isso que nós agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero dizer que eu levei uma chamada na semana passada. Eu saí do culto e disseram: pastora, a sua mensagem deu 1h20. Eu falei, realmente, eu exagerei. Então, eu me comprometo com vocês de ser mais breve hoje, mas também nós não vamos poder expor a palavra do jeito que eu gosto, mas a mensagem vai ser entregue em nome de Jesus. Essa carta, ela casou bem com o dia de hoje, porque das cartas, para mim, é a carta mais especial. Primeiro, porque ela vem de alguém que é especial, que é Jesus, mas não só isso. As suas palavras aquecem o nosso coração. De todas as cartas que foram escritas às igrejas lá na Ásia Menor, essa é a carta que eu, pessoalmente, gostaria que Jesus escrevesse para Zion. Primeiro que, quando você olha para a carta escrita à igreja na Filadélfia, você percebe que todas as outras cartas escritas, com exceção a Esmirna, elas recebem repreensões duras. Essa carta não. Nessa carta em especial, Jesus, ele dá elogios. Ele olha para essa igreja e ele enche essa igreja de elogios. Eu não sei, vocês jovens, quando vocês vai chegando, se aproximando ali aniversário, vai se aproximando ali o Natal, e vocês ficam na expectativa de receber presente, e o pai de vocês chega e diz assim: olha, você realmente merece esse presente, porque você foi assim, foi assim, foi assim, e te enche de elogios. Que coisa maravilhosa! Não existe nada melhor do que receber elogios. E a América tem uma cultura muito interessante, eu não sei se você já percebeu. Os americanos, você sai andando na rua e ele fala assim: olha, eu gostei do seu sapato, eu gostei do seu colar, eu gostei da sua bolsa, nossa, eu gostei da sua calça. Nós, brasileiros, precisamos aprender a elogiar, porque nós somos muito rápidos em criticar. Nós encontramos facilmente os defeitos das pessoas. Preste atenção numa roda de pessoas à conversa. É muito mais fácil pessoas estarem reunidas criticando alguém, apontando para os defeitos de alguém, do que elogiando. E aqui nessa carta, essa igreja recebe nada mais, nada menos, elogios do próprio Jesus. Já pensou você receber uma carta com Jesus te elogiando? E Jesus, ele vai dar algumas características dessa igreja, e ele não dá características que naturalmente você gostaria de receber, você gostaria que dissesse que é a sua característica. Isso torna a carta ainda mais interessante. E dentre das características, uma eu gostaria de destacar, porque ele não chama essa igreja de grande. Ela não diz que esse povo de Deus é um povo poderoso, é um povo influente, é um povo que tem status social. Ele não chama a atenção dessa igreja para o que ela possui, nem para o que ela faz de obras. Outras igrejas foram, sim, elogiadas, portanto, que elas eram vigorosas e vibrantes naquilo que elas faziam de obra do Senhor. Essa igreja não.
Essa igreja, quando Jesus vai falar sobre a característica da igreja, ele diz assim, olha, você é fraca. No grego original vai dizer, você tem pouca força. Você gostaria que essa fosse a sua característica? Olha, fulano tem pouca força. Fulano é fraco. Talvez esse não seja, de fato, o adjetivo que você gostaria de escutar de alguém, e nem também de Jesus. Mas homens e mulheres, ao longo da história de Deus, na vida real e também na Bíblia, eles começaram a entender que reconhecer a sua fraqueza era o mesmo que dizer, olha, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é o poder de Deus na minha vida. É a manifestação da presença de Deus na minha vida. Uma das frases mais conhecidas no meio cristão é a frase de Paulo, quando ele diz assim, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Uma igreja fraca, sendo elogiada apesar da sua característica marcante de ser fraca. Além de ser uma igreja fraca, também essa igreja estava inserida em uma cidade que era a menor de todas as cidades que nós vimos aqui, das outras cartas. Ela não era só a menor, mas também era a mais jovem das 7 cidades. E nós costumamos desprezar tudo aquilo que é pequeno e tudo aquilo que é jovem. Não é raro você ver as igrejas não valorizando o ministério de crianças, o ministério de pré-adolescentes, o ministério de adolescentes. Talvez porque eles não sejam contribuidores para a obra de Deus, eles sejam um investimento, eles representem uma demanda para essa igreja. Mas Jesus, ele olha diferente. Ele pega a igreja que está inserida na cidade que é menor, na cidade que é mais jovem, e ele escolhe falar para essa igreja, escolhe dar elogios para essa igreja. Quando nós lembramos da história de Davi, Davi foi escolhido por ser o menor, por ser o mais fraco da sua casa. Deus envia Samuel à cidade de Belém, à casa de Jessé, para ungir o novo rei. E Samuel chega na casa para ungir o próximo rei que ficaria no lugar de Saul. E ali ele conversa com Jessé, ele fala o motivo. Jessé começa a chamar os seus filhos e a palavra de Deus vai dizendo que um por um filho de Jessé se apresenta ao profeta Samuel, todos eles capacitados em guerra, todos eles com a capacidade natural de serem de fato rei. E Samuel entende do Senhor que aquela demonstração ali era apenas aparência, mas que o Senhor vê o coração. Samuel, ele olha para Jessé e diz, estes são todos os filhos que você tem? Jessé, não, tem mais um ali, um sem futuro que está cuidando das ovelhas, mas eu tenho a impressão que não vai ser esse, não. E quando Davi vem, era ele o escolhido do Senhor. Davi era pequeno, Davi era frágil, mas o Senhor olhou para o seu coração, não levou em consideração a sua aparência, a sua fraqueza,
a sua juventude. Eu não sei, queridos, querida igreja, o que vocês olham, o que vocês conseguem enxergar quando vocês veem esses jovens. Será que vocês conseguem enxergar neles alguém que é escolhido por Deus? Alguém que vai fazer a obra de Deus? Alguém que vai impactar pessoas, impactar nações? Pais, será que vocês estão, de fato, empenhados nessa missão de encaminhar os seus filhos no caminho do Senhor? Eu costumo lembrar que nós somos um espírito habitando em um corpo. Às vezes pensamos o contrário, que nós somos um corpo que tem um espírito, que tem uma alma, que tem emoções, e estamos tão preocupados em dar coisas para os nossos filhos que talvez eles não seriam capazes de receber no Brasil, que esquecemos que, na verdade, a nossa prioridade é a vida espiritual, porque é a única que vai permanecer. Ela vai permanecer. Não só Davi, mas também temos o exemplo de Gideão. Um anjo do Senhor aparece para Gideão e fala: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideão, olhando para a sua aparência, para a sua condição, agora não era mais alguém que o menosprezava, mas ele mesmo se enxergava de uma maneira diminuída, e ele disse: ah, Senhor, como eu posso libertar Israel? Meu clã, a minha família é a menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. E eu quero lembrá-los das palavras de Jesus através da vida do apóstolo Paulo, que diz: Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolhe as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo e as desprezadas e as que nada são, para reduzir as que são. A lógica do reino é exaltar aquele que é fraco. Queridos, essa igreja, ela poderia ser considerada insignificante para aquelas pessoas. Uma igreja que sofria todo tipo de perseguição. Assim como o exemplo de Esmirna, de um lado, ela sofria perseguição por causa dos judeus. Os judeus, aqueles que carregavam o nome do povo de Deus, eles perseguiam os cristãos, chamavam os diamantes de Jesus, fechavam as portas das sinagogas para que eles não pudessem entrar, arrastavam as suas famílias de dentro de casa quando elas estavam dormindo, massacrados, perseguidos pelo povo que se dizia povo de Deus. Uma igreja fraca, uma igreja perseguida, não só pelos judeus, mas, por outro lado, também pelo Império Romano. Aquela cidade era uma cidade que tinha em sua economia vinhas. Pessoas tinham como economia, como modo de sobrevivência, as suas vinhas para produzir vinhos. Mas, atrelado a isso, existia um culto. Culto ao deus Dionísio, o deus do vinho, o deus da alegria. Aqueles cristãos, eles viviam sim daquela economia, mas eles não aceitavam se dobrar a esse Deus, e por isso eles eram também perseguidos pelo Império Romano. Não era fácil para os cristãos viver ali. Se eles se recusavam a adorar aos deuses pagãos, eles perdiam seu sustento, eles sofriam isolamento social, eles sofriam perseguição, pressão, humanamente
parecia não haver saída para essa igreja. Eu não sei se você já sofreu tanto tipo de pressão por todos os lados, que você viu como talvez fosse mais vantajoso abandonar a sua fé. Mas a essa comunidade frágil, é a essa comunidade sem valor nenhum, aos olhos humanos, que Jesus escreve a carta mais encorajadora de todas as cartas. Jesus, ele inicia a carta se apresentando como aquele que é a verdade e que tem o controle de todas as coisas. Aquela cidade era uma cidade que sofria muitas influências religiosas e também influências da cultura grega. Ali, naquele lugar, os gregos eram obcecados pela pergunta: o que é a verdade? E eu sei que essa pergunta continua sendo uma pergunta atual para os dias de hoje, diante de tantas vozes que escutamos. Hoje, mais ainda, com a rede social, ouvimos muitas versões de quem é Jesus, muitas religiões, muitas verdades, e a pergunta fica no ar: o que é a verdade? O que de fato é a verdade? Ideologias assolam as escolas. Não, a gente não pode falar isso porque isso é preconceito. Não, a gente não pode pregar isso porque senão a gente vai ser perseguido pelo governo. Essa cultura era uma cultura que valorizava a razão e a busca do logos. O que é a verdade? Qual é o sentido da vida? E em meio a essas vozes, a esses discursos, Jesus se apresenta a essa igreja como ele sendo a verdade. Queridos, o que Jesus está dizendo para nós nessa noite é que a verdade, ela não é um conceito, a verdade, ela não é uma tradição, não é uma religião, não é uma ideologia. A verdade é uma pessoa e o nome dessa pessoa é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Ele é a verdade e ele se apresenta como esse, que não só tem a verdade, mas que é a própria verdade. Mas ele também se apresenta como alguém que tem a autoridade. E aqui vai uma boa e uma má notícia. A má notícia é que, apesar dos seus planos, apesar dos seus esforços, apesar das pessoas que os outros têm te apresentado como sendo uma solução para a sua vida, para a sua carreira profissional, apesar de você ter feito tudo aquilo que aparentemente era possível de fazer, você não tem o controle. Vamos ser honestos. Você não tem o controle da sua própria língua. Quantas coisas você fala e você fala: meu Deus, saiu. Quando eu vi, já falei. Agora não tem mais como consertar. Você não tem o controle do seu dia. Quantas vezes você faz uma programação e acontecem tantas interferências externas que aquela sua agenda é completamente desmontada. Você não consegue fazer um planejamento do seu dinheiro. É impressionante quando você consegue, finalmente, sobrar alguma coisa no final do mês, o que é que acontece? Alguma coisa quebra. Alguém adoece. Lá em casa está uma revolução dos eletrônicos. É impressionante a sequência. Eu estou já indo para a Igreja Universal, levando as coisas tudo, eu digo: um jaqui, deixa eu passar nesse corredor. Está difícil. Essa semana o computador começou a dar aquela tela preta. Eu falei: não, meu filho, por favor. Aí eu chamei o Inácio, falei: Inácio, em nome de Jesus, me ajuda. Não temos o controle.
Se você é daquelas pessoas que gostam de controle, gostam de saber onde estão pisando, gostam de saber a resposta final, o caminho que você deve seguir, a má notícia é que você não tem o controle da sua própria vida. Mas nós temos uma boa notícia. A boa notícia é que você não está à deriva, que você está nas mãos de um Deus vivo que tem o controle da sua vida. Isso não é uma boa notícia? Esse Deus, Ele não só tem o controle da sua vida, mas mais do que isso, Ele te ama. Ele vai fazer tudo na sua vida para que você se sinta alguém amado pelo Senhor. Só que não é o que você muitas vezes espera. Não recebemos quando pedimos, porque pedimos de maneira equivocada. Porque pedimos para o nosso próprio prazer. E não que isso seja errado, pedir para ter prazer em algo. Mas é porque aquilo que aparentemente parece nos levar para um caminho de prosperidade é algo que vai nos afastar do Senhor. Caminhos tortuosos, pintados de bênção, que nos levam para distante do Senhor. Salmo 139, 16 vai dizer: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinado para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Jeremias 31 vai dizer: eu te amei com amor eterno, com amor leal eu te atraí. Eu sei que talvez não seja confortável essa palavra, que você não tem o controle da sua vida, que você está nas mãos de alguém, mas não é alguém que quer te manipular, não é alguém que quer abusar de você, mas é alguém que quer te dar vida, e vida em abundância. Jesus, ele vai dizer que ele tem o controle, mas esse controle é específico. Nessas palavras, nesse texto, ele diz: olha, eu tenho o controle de abrir portas e de fechar portas. E quando eu abro portas, ninguém pode fechar. E quando eu fecho portas, ninguém pode abrir. A gente tem que fazer uma diferença entre aquilo que é insistência e aquilo que é persistência. Às vezes nós estamos querendo entrar por portas que não são portas que foram designadas pelo Senhor. Thaís, aí como é que eu vou saber isso? Entra na presença de Deus, que Ele vai falar com você. E Jesus aqui, Ele usa autoridade para essa igreja, para dizer para essa igreja que está abrindo uma porta diante desses crentes, desses cristãos que estão lá nessa cidade da Filadélfia. Jesus, ele diz: olha, eu conheço as suas obras, e eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. A igreja que tem as suas portas fechadas pelos romanos, a igreja que tem as suas portas fechadas pelos judeus, que não os permitia entrar na sinagoga. A igreja que tem as suas portas fechadas para entrar nos caminhos da sua própria subsistência, porque as suas vinhas eram saqueadas. Jesus está dizendo: eis que para vocês eu coloco uma porta aberta. A pergunta que nos faz pensar é: que porta é essa? Que porta é essa que Jesus abre? E nós que somos do mundo ocidental, nós temos o desejo que essas portas sejam portas de conquistas materiais, sejam portas de emprego, sejam portas de uma nova casa. Não é raro você ver esse tipo de pregação. O texto, ele não é feito como exegese, mas o texto, ele é falado com uma maneira de
amaciar o coração e o desejo do público, daquele que espera ouvir isso. Essa é a nossa visão ocidental. Oportunidades pessoais. E não que elas não existam. E não que Deus não coloque essas portas em nossa vida. Porque eu creio que tudo que acontece na nossa vida é permissão do Senhor. Mas quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vemos a imagem da porta sendo usada com um sentido muito mais profundo. E eu queria ler 3 textos rapidamente para vocês, para dizer qual seria o significado. Mas antes disso, eu queria dizer o primeiro significado e o mais importante. Quando é que o Novo Testamento, quando é que a palavra de Deus usa a simbologia da porta? O primeiro significado, e o mais importante, a porta da salvação. João 10, 9, Jesus diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Nós estávamos falando com os adolescentes na sexta-feira, falando sobre o batismo, falando quem deveria se batizar, quando deveria se batizar, e existem 2 requisitos bíblicos para que uma pessoa se batize. O primeiro deles é se arrepender. Se arrepender de quê? De viver uma vida sem Deus. De viver uma vida fazendo as suas próprias escolhas erradas, equivocadas. De viver em rebelião com Deus. E o segundo requisito é crer no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Entrar por essa porta, adentrar por essa porta. Primeiro significado é a porta da salvação. E o segundo significado, em Atos 14, 27, Paulo vai dizer com Barnabé, chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que tinha feito por meio deles e como abrira a porta da fé aos gentios. O livro de Atos, livro escrito por Lucas. Lucas começa a declarar ali, a fazer as suas considerações, e ele diz que esses 2, quando chegaram ali, naquele lugar, eles pediram para que Deus abrisse uma porta para os gentios. 1 Coríntios 16, 9, Paulo fala: porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora para o trabalho, e há vários adversários. O mundo ocidental, quando lê uma palavra dessa, abre assim a Bíblia e diz assim: porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora para o trabalho. Aí você, epa, glória a Deus. Essa palavra eu recebo. Paulo, depois que fala essas palavras, ele é açoitado, ele sofre naufrágios, tudo isso por amor ao Evangelho. A porta de trabalho é a porta de anunciar esse Evangelho, para que esse Evangelho se espalhe pelas nações. Em Colossenses 4:3, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta para a mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual eu estou preso. Meus queridos, fica claro para nós que a porta que Jesus abre para essa igreja é a porta da missão, é a oportunidade de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho. É para isso que nós estamos plantados aqui na cidade de Orlando. É óbvio que Deus vai te dar muitas oportunidades. É óbvio que essas oportunidades virão através do seu trabalho, através da sua casa, através da sua família. A pergunta é: que portas Deus tem aberto na sua vida para que o nome de Jesus seja proclamado? Você tem levado isso a sério?
Seja sincero no dia de hoje. Qual é a porta que você tem procurado? Eu estou há 11 anos vivendo nessa cidade. Hoje já sou cidadã americana. Ficou chique, não foi? Eu vou até aproveitar e amarrar meu cadastro, porque eu estou vendo gente incomodada. A Karina está lá assim, ó. Eu vou para lá, eu vou para cá, e ela fica olhando para o meu sofá. Tá bom, gente. Para não desconcentrar ninguém. Amém. Pessoas estão correndo para lá e para cá. Correndo todo o tempo. Correndo atrás de coisas. Thaisa, mas não é necessário. Deixa eu dar uma sugestão para você. E se você começar a correr ao encontro do Senhor? Se você começar a gastar a sua vida aos pés do Senhor? Se hoje for o dia de você voltar, se hoje for o dia de você dizer sim mais uma vez para a missão do Senhor, se hoje você deixar para trás as frustrações que você teve com a igreja evangélica, se hoje você deixar para trás o passado, as pessoas que falaram falsas profecias ao seu respeito, mas hoje for de fato o dia que você diz sim à missão, coloca sim, Senhor, uma porta em frente a mim, que eu quero entrar por essa porta e eu quero ganhar muitas pessoas para Jesus. Talvez você diga assim, Senhor, eu não tenho tempo, eu não tenho recursos, eu sou fraco. Jesus vai dizer para você, eu sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. A carta, ela termina com uma promessa de Jesus. No verso 10, Jesus vai dizer, visto que você guardou a minha palavra de perseverança, eu também o guardarei na hora da aprovação. Amém. Meus queridos, Jesus está falando com você essa noite. Você que tem corrido atrás de tantas coisas, de tantas falsas promessas. Você que tem corrido e buscado segurança em tantos lugares. E Cristo está chamando você essa noite, dizendo, guarde a minha palavra, que eu guardo você. No dia da provação, você estará guardado comigo. Guardar a palavra é muito mais do que memorizar versículos bíblicos. Guardar a palavra é muito mais do que saber das histórias bíblicas memorizado. Guardar a palavra é muito mais de dizer que é cristão. Você já viu como todo mundo aqui em Orlando é cristão? Está ficando difícil até evangelizar, porque todo mundo está na igreja, né? Guardar a palavra é obedecer. É viver de acordo com as verdades de Cristo. É não negociar o seu tempo com o Senhor. É não negociar a sua comunhão com a igreja do Senhor. E, mais uma vez, eu quero dizer que igreja não é coisa de homem, igreja é coisa de Deus. A igreja inicia quando o povo se junta, o povo ora e o Espírito Santo desce para capacitar. Amém. Igreja é muito mais do que uma instituição. Igreja é comunidade viva. Um povo falho, um povo pecador, mas lavado pelo sangue de Jesus. Um povo que está caminhando juntos para a Nova Jerusalém.
Não porque tem força, mas por causa do Senhor. Não negocie o seu tempo com Deus, a sua comunhão com a igreja. Não negocie o seu serviço à obra de Deus. Está faltando nessa igreja você, meu querido, para servir. É você que está faltando aqui. A gente quer sair no próximo ano e para o novo prédio. Amém. E nós precisamos que você espalhe a boa notícia. Vem comigo orar, são 150 carros aqui, eu fico até rouca de orar por todos os carros no Food Drive. Deus derramou dons, talentos na sua vida para você edificar a igreja. Está faltando você. E você vai dizer para o Senhor que você não tem tempo. E o Senhor diz para você, olha, guarda a minha palavra, obedece, faz o que eu te chamei para fazer, que eu vou guardar você. Essa promessa de Cristo não é para todos. Se você ler o restante do texto, essa igreja vai ser elogiada pela sua fidelidade. A promessa é para quem é fiel. Quem honra o compromisso com Deus. Quem não se desvia, mesmo sobre pressões e ocupações da vida. Essas promessas é para quem persevera. Muitas pessoas começam bem, mas não terminam a sua caminhada. Desistem. Desistem da sua caminhada. Quem começa bem, quem acaba bem, quem resiste, quem suporta com firmeza, crendo, obedecendo, em meio às provações da vida. Tenho 28 anos de caminhada cristã, não nasci em lar cristão. Tantas coisas me aconteceram, aliás. Meu Deus. É para quem não nega o nome de Cristo, a promessa de Deus. Quem confessa Jesus sem vergonha, declarando que Jesus é o Senhor. Eu queria convidá-la a ficar em pé. Deu 40 minutos, não deu? 45? Tá bom. Foi um. Queridos, hoje é o dia que o Senhor está colocando uma porta diante de nós. Creia nisso. Deus chamou você para esse lugar hoje. Não foi para você cumprir mais uma agenda. Não foi para você fazer favor para alguém porque você foi convidado. Foi para você ouvir essa palavra. Não existe salvação sem passar pela porta chamada Jesus. Você pode dizer, mas eu amo a Deus. Mas se você não confessou com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, você precisa fazer isso hoje. Essa é a sua oportunidade. Faça isso hoje. E quem sabe, você já não vai ser batizado hoje mesmo. Só precisa crer. Crer no Senhor. Escolher todos os dias agradá-lo. Todos os dias caminhar com Ele. E a promessa que o Senhor dá é que Ele te guarda. Não só isso, mas que você vai ter morada eterna com Ele na cidade celestial, na Nova Jerusalém.
Mas se você já entrou por essa porta chamada Jesus, se você é alguém já salvo em Cristo Jesus, essa noite nós temos um convite para você também. Jesus está dizendo para você: hoje é o dia que você vai voltar. E você pode dizer: mas eu não estou afastado. Eu não estou afastado. Mas o chamado é para você ir um pouco mais fundo. O chamado é para que você compreenda que existe algo depositado em você, algo que foi confiado a você, que é necessário para que a igreja de Cristo seja edificada, para que a obra de Deus avance, para que o nome do Senhor seja proclamado nessa cidade, para que essa cidade não seja conhecida como uma cidade de entretenimento, mas que seja conhecida como uma cidade do Senhor Jesus, rendida aos pés do Senhor Jesus. Existe apenas 3%. 3%. Essa porcentagem não mudou. 3% de pessoas cristãs, brasileiros, aqui nesse lugar. Onde estão os outros 97%? Está na escola de vocês. Está no trabalho de vocês. Convivendo ali dia após dia. Está na família de vocês. Pessoas que carregam o seu sobrenome, mas que eles chegam aqui para fazer uma visita e você vai com ele para todos os lugares, mas você não prega a palavra para ele. Existe uma porta que Jesus coloca diante de nós e nós precisamos levar essa palavra a sério. Eu queria orar com você. Baixe as suas cabeças. Incline a sua mente ao altar do Senhor. Pai, mais uma vez a tua palavra foi pregada. Nós estamos cumprindo a missão que o Senhor nos entregou, que o Senhor nos confiou, de proclamar as verdades do Evangelho. Nós queremos, Jesus, que o teu Espírito Santo desça com poder nesse lugar, fazendo aquilo que as minhas palavras não podem fazer, que é convencer o coração humano, que é inclinar o coração humano para fazer a tua vontade. Em nome de Jesus, que essa palavra possa ser entendida, compreendida, absorvida, e que ela frutifique. Oh Pai, nos tira dessa inércia. Nos tira, Senhor, dessa escravidão que é implantada nesse lugar, que só nos faz trabalhar e trabalhar, nos faz viver incessantemente atrás de pagar contas. Derrama um bálsamo sobre o teu povo, Senhor. Derrama a tua verdade. E a tua verdade é que, guardados na tua palavra, o Senhor os guardará. Que essa mensagem possa fazer sentido muito além das minhas palavras, mas que seja uma verdade que desce do teu trono e que ela ecoe pelo resto da semana. É isso que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós estamos aqui hoje para celebrar pessoas que entenderam que Jesus colocou uma porta diante deles. Jovens que fizeram uma decisão por Jesus. Nós estamos aqui em festa mesmo, em celebração.
E eu queria que você já começasse a dar um glória a Deus, a bater palma, a se alegrar no Senhor, porque a palavra de Deus diz que os céus faz festa e por isso nós, como seu povo,